Olá, pessoal! Bem-vindos a essa videoaula. Nela, vamos falar sobre um conceito matemático muito presente no nosso cotidiano: as equações lineares. Sim, vez ou outra nos deparamos com situações, problemas que podem ser representadas por equação, e às vezes por mais de uma delas. Por exemplo, na hora de comprar o café da manhã, o valor a ser pago depende da quantidade de itens e dos preços de cada um desses itens que você escolheu levar. Em linguagem matemática, essa relação de dependência pode ser uma equação. E assim, tendo algumas informações, nós conseguimos encontrar algum valor que ainda não sabemos. Pois é, a nossa videoaula é sobre isso. Vamos começar? Primeiro, vamos retomar o conceito de equação linear. Você se lembra o que é? Bom, uma equação é uma expressão matemática que envolve um ou mais valores desconhecidos, que normalmente representamos por letras, e possuem uma relação de igualdade. Por isso, nós podemos dizer que tem um equilíbrio nessa expressão matemática, como numa balança. Um lado é igual ao outro. Achar uma solução para a equação é encontrar um valor que mantém esse equilíbrio ou esta igualdade. Por exemplo, você comprou 3 pães para o café da manhã e gastou R$ 1,50. Então, quanto custou cada pão? Usando a linguagem matemática para representar essa situação, nós temos uma equação. Aquilo que não sabemos, vamos usar uma letra para representar. No caso, vamos usar o x para expressar o preço de um pão. Então, vai ser só multiplicar o valor de x pela quantidade de pães que foram comprados. 3 vezes x é igual a 1,50. O valor de x, nesse caso, será 50 centavos. Nós vamos pegar 1,50 e dividir por 3. Chegamos aos 50 centavos. Veja que não é um valor qualquer que nós vamos colocar para x que vai servir para representar essa equação ou para manter a igualdade nessa equação, certo? Esta é uma equação simples ou de primeiro grau. Mas o que isso representa na prática? Veja bem, se para o lanche da tarde você comprar um pão a mais do que você comprou pela manhã, quanto a mais você gastará? Você concorda que o aumento na conta, no valor final, será equivalente a um pão, neste caso a 50 centavos? Se você comprar mais um pão, o valor final vai aumentar outros 50 centavos. E assim por diante. A variação é sempre a mesma, é sempre 50 centavos, seja para mais ou para menos quantidades de pães. Graficamente, se nós juntarmos esses pontos, a relação entre quantidade de pães comprados com o valor pago no final, se nós representarmos isso no plano cartesiano, nós teremos uma linha reta. O gráfico é uma linha reta. Portanto, essas equações de primeiro grau são também chamadas de equações lineares. Vale dizer que nem toda equação linear representa apenas aumento. Agora vamos pensar em uma outra situação um pouco mais complexa do que essa primeira. Imagine que você comprou 5 pães e 2 litros de leite, gastando agora R$ 17,50. O preço do pão não é o mesmo preço do litro de leite. Como não sabemos o valor de cada um desses produtos, vamos usar letras para representá-los. Então, nós vamos colocar o valor de x para o preço do pão e usar y como preço do litro de leite. O total vai ser representado por uma equação linear, só que com duas incógnitas. Vamos acompanhar aqui nessa tabela. São 5 pães e 2 litros de leite, certo? O total, R$ 17,50. Cada pão custou X
e cada litro de leite custou Y. Então, juntando isso e generalizando essa situação problema, a soma dos valores é o total pago. Portanto, 5x mais 2y é igual a 17,5. Neste caso, qualquer combinação de valores x e y substituídos na equação e que resultem em 17,50 será uma solução para a equação. Por exemplo, se o pão custa 50 centavos, qual então será o preço do leite? Então, nós vamos substituir esse valor 50 centavos no lugar de x, teremos 5 vezes 50 centavos mais 2y igual a 17,50. 5 vezes 50 centavos são 2,50. Ele de um lado está somando, passa para o outro lado subtraindo. 2y então será 15, que é a diferença entre 17,50 e 2,50. Agora, nós temos ali 2y igual a 15. Vamos dividir esse 15 por 2 para achar o preço de 1 litro, que dá 7,50. O par XY, ou seja, 50 centavos e 7,50, é a solução para essa equação, mas não será a única. Existem outras combinações que nós podemos usar aqui, né? Ou seja, outros pares ordenados x e y, que também serão solução para a equação. Veja só. Se nós usarmos x igual a 1, o y será 6,25. Também uma solução para esta equação. Se nós usarmos x igual a 30 centavos, o y será 8. Então, também será uma solução para essa equação. Percebe que isso é possível? Isso pode ficar mais claro se a gente observar a representação gráfica no plano cartesiano. Como fizemos da outra vez, representando esses pares ordenados, nós vamos chegar ali a uma linha reta. Unindo os pontos, chegamos numa linha reta. É também uma equação linear. Esses pontos, todos os pontos que passam por essa reta, serão solução desta equação. Bom, vamos ver uma outra situação agora também um pouco mais complexa do que as anteriores. E também vai usar equações. A escola comprou ao todo 150 unidades entre lápis e canetas. Sabe-se que a quantidade de canetas é o dobro da quantidade de lápis. Quantos lápis e quantas canetas foram comprados? Então, será que vamos ter apenas uma equação para representar essa situação? Quantas incógnitas nós vamos relacionar aqui? Vejamos. Vamos usar aqui o auxílio de uma tabela. Nós estamos falando em quantidades de lápis e de canetas. São duas informações diferentes. Nós não temos esses valores. Então, portanto, vamos atribuir uma incógnita para cada uma dessas quantidades. Vamos chamar de x a quantidade de lápis e y a quantidade de canetas. Além disso, nós temos duas informações. E cada uma delas nós vamos expressar por uma equação. O total de lápis e de caneta é a primeira informação. E a outra é que a quantidade de canetas é o dobro da quantidade de lápis. Então, assim, nós temos duas equações. A primeira delas, x mais y igual a 150, e a segunda, y igual a 2x. Isto é o que nós chamamos de um sistema de equações lineares de primeiro grau. São duas equações, cada uma delas com duas incógnitas, e que existe uma relação entre essas duas equações. Elas tratam dos mesmos produtos numa mesma situação. Agora, a solução desse problema será um único par x e y que satisfaça as duas equações ao mesmo tempo. Usando aqui o cálculo mental, nós precisamos então de dois números que somados deem 150, e esses números, sendo que um deles é o dobro do outro. Então, a solução aqui é 50 para x e 100 para y. 50 mais 100 é igual a 150. E 2 vezes 50 é igual a 100. É fácil, não é?
Bom, existem alguns métodos para resolver sistemas de equações, mas isso eu vou deixar para outra videoaula. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Até a próxima!